E já estamos de volta com o nosso Bom Astral dessa sexta-feira para bater um papo agora, gente, sobre um assunto de grande valia, porque muitas pessoas se sentem incomodadas na vida, chateadas porque se veem presas em ciclos que não se modificam. Então, sabe quando você de repente vive aqueles ciclos no amor que parece que muda as pessoas que você conhece, mas as situações são exatamente as mesmas? Tem gente que vive isso no trabalho, na carreira, de sempre levar uma puxada de tapete. Então, às vezes, a gente se vê preso a alguns ciclos que você não sabe como sair disso. Então, nós trouxemos a Caroline Barçalobre para falar com a gente sobre isso e depois ela vai fazer também atendimentos com baralho cigano. Então, se você quiser ser atendido, aproveite e envie a sua pergunta para a gente. Nós estamos aguardando no nosso WhatsApp. Manda o nome completo, a data de nascimento e a pergunta objetiva. O número está aí na tela. 11 96271 0106. Olá, Carol, Oi, tudo Edu, bem? Tudo bem, e você? Melhor agora. Muito prazer estar aqui de novo. Todo nosso. E eu achei muito legal esse assunto que você trouxe, porque de fato as pessoas se incomodam, né, muito com isso e às vezes até caem no negativismo, né, acreditando, eu já aceitei, minha vida nesse quesito não vai mudar, não tem solução. Com certeza, Edu. Eu acho que todo mundo já passou por algum ciclo repetitivo na vida. É uma situação cotidiana de todo mundo já vivenciou isso. E eu tenho esses feedbacks dos clientes que chegam até mim para tirar cartas, seja tarô, seja baralho cigano. Muitas vezes as pessoas vêm perguntando sobre o futuro, né? E aparece algo do passado. E a pessoa fala, nossa, Carol, mas peraí, eu te procurei para saber do meu futuro e tá aparecendo alguma questão ali do meu passado, porque tem alguma questão que não ficou bem resolvida no passado que ainda está ressoante no presente. E se não for resolvida, ainda vai continuar ressoando no futuro, porque o nosso futuro é uma construção do nosso presente. Então, se nós conseguimos fazer as transformações necessárias e mudar esses padrões, então o meu futuro vai mudar. Se não, eu vou repetir ciclicamente os mesmos padrões que eu já tive no meu passado. Então, eu sempre gosto de explicar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente faz uma tiragem oracular e sai uma questão ali específica do passado, não é que a pessoa veio procurar o futuro e o tarô falou do passado em vão, né? Ou que o oraculista é ruim. É porque tem algum ponto no passado que ela precisa olhar, que às vezes ela nem se recordava mais, que ela nem estava pensando e ela precisa mudar aquilo lá, ela precisa observar essa situação para que ela possa dissolver esse obstáculo. Então, gente, é aí que está, né? Você precisa observar, entender, né? Quando uma coisa está se repetindo muito, é porque talvez você não tenha entendido a lição. Porque às vezes as pessoas falam, esse padrão repetitivo, será que é kármico? Geralmente a pessoa já vai para essa linha de pensamento, né? Se é um karma, por isso que está se repetindo. Pode ser um karma, mas também pode ser, na verdade, que você não aprendeu a lição que você precisa aprender, né? Claro, pode ser kármico, porque nós sabemos que nós temos várias existências e existem algumas missões, existem alguns objetivos que a gente não cumpre e daí retorna de novo com essa dificuldade. Mas muitas vezes aqueles obstáculos podem estar ligados a essa mesma existência. Então, como você citou, eu tenho uma situação na minha vida amorosa que está se repetindo ciclicamente. Então, por quê? Por que eu estou encontrando a mesma história em diferentes pessoas? E é assim que o universo funciona. As lições, elas vão voltar. Enquanto a gente não aprendeu, eu brinco que é que nem uma fase de videogame. Se você não está apto ainda a passar por aquela fase, se você não aprendeu, você vai repetir aquela fase novamente em várias vezes. Então, em pessoas diferentes, em situações de trabalho diferente, em ciclos de amizade. Tem aquelas pessoas que nunca param com uma amizade, né? Então, tem amizade aqui, briga, daí tem uma outra amizade, briga novamente. Pô, todo mundo mente, todo mundo me engana, todo mundo faz fofoca. Então, peraí. Qual que é o ciclo que você está repetindo nessa sua vida? Qual que é a primeira situação, talvez, que você não aprendeu ali que pode estar se repetindo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer
é, primeiro, entender que eu estou repetindo um ciclo na minha vida. Então, eu vivo uma situação amorosa onde todas as vezes eu estou sendo traída ou todas as vezes eu estou sendo magoada. Então, é entender o padrão que eu estou repetindo na minha vida. Então, primeiro é identificar esse padrão. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Porque se a gente não identifica, a gente não tem como mudar. Esse padrão, ele não tem como ser modificado. Então, por isso que muitas vezes o oráculo vai trazer ele à tona. Porque a gente tem a mania de passar situações que a gente viveu e esquecer ou empurrar para baixo do tapete, né? E fingir que ela não tá ali ou que essa situação já não é mais importante. Muitas pessoas falam isso pra mim. Não, Carol, mas eu nem lembro mais desse caso. Eu nem lembro mais desse namorado que eu tive. Eu já esqueci, mas na verdade não. Essa situação tá lá no inconsciente da pessoa, tá no campo energético vibracional da pessoa ainda. Então, de alguma forma, ele tá lá ressonante, né? Ele tá lá ressoando na vida dela e ela precisa, primeiro de tudo, entender que esse padrão tá ali. Então, qual é o padrão que eu tô repetindo em relacionamentos que não dá certo? Não estou conseguindo parar num trabalho. Toda vez é a mesma coisa, alguém me prejudica, como você falou, puxa o meu tapete e eu não consigo avançar, não consigo ser promovida, não consigo ficar muito tempo num trabalho. Então, o que pode ser esse padrão repetitivo na sua vida? Será que foi alguma lição que você não aprendeu ali? Será que você falou demais, confiou demais nas pessoas que você não deveria? Qual é a lição não aprendida que o universo voltou a trazer à tona em diferentes corpos, em diferentes situações, mas que tem um padrão? Isso é importante, identificar esse padrão para que você possa dissolver. A segunda coisa que eu recomendo para todo mundo, depois de ter identificado esse padrão, é começar a perceber qual será a lição. Então, perceber quais são os erros, porque geralmente quando essa situação acontece, a gente se coloca no papel de vítima dessa situação, né? Então, eu não dou certo porque todo o emprego que eu trabalhei era horrível, todas as pessoas daqueles lugares eram ruins e queriam puxar meu tapete. A energia era péssima daquele lugar, todo mundo ali era complicado. Exatamente. Eu tenho o dedo podre, todos os meus ex-namorados. E às vezes, Edu, de fato, né, a pessoa ali escolheu pessoas que eram ruins, mas às vezes você vai encontrar muitos casos que de repente a pessoa foi ruim com aquela única pessoa. Hoje a pessoa tá muito bem num relacionamento, tá feliz, mas quando passou pela vida daquela pessoa, trouxe a mesma lição. Então, às vezes, a pessoa nem era ruim, ou a pessoa nem tinha esse caráter, mas veio na vida daquela pessoa trazer aquela lição novamente à toa. Então, a gente precisa também sair do papel de vítima e entender onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, né? Então, pode ser uma questão, eu me relacionei com alguém quando eu era muito nova, que me causou um trauma, que me causou uma mágoa. Então, se essa ferida ainda está aberta dentro de mim e eu não curei, vamos pensar que o universo, ele é atraído por energias de similaridade. Então, se eu tenho uma dor não curada, o que eu vou atrair na minha vida? Mais dor. Então, ou eu vou atrair pessoas que vão me fazer sofrer de novo, ou muitas vezes eu vou atrair pessoas que também estão machucadas. Pode acontecer isso também, né? Pessoas que também estão feridas, né? Porque estão vibrando a mesma coisa que eu. A mesma coisa, similaridade, né? Então, se eu estou mal, às vezes aquela pessoa não era ruim, mas ela não estava no momento legal. E eu acabei atraindo essa pessoa pela minha frequência, pelo meu padrão energético. Então, por isso que é importante a gente não colocar embaixo do tapete, sim trazer essa ferida à tona, né? Para que a gente possa tratar, para que a gente possa superar. Um dos maiores erros que a gente faz é realmente tentar empurrar, esconder e fingir que a gente não tá sentindo mais essa dor ou que esse trauma nem foi tão grande. É claro que a nossa vida é corrida, muitas vezes a gente tem que engolir o choro, engolir uma dor e continuar vivendo. Só que muitas vezes, quando a gente faz isso, os padrões vão se repetindo porque a gente não aprendeu a lidar com aquela dor. A gente não sofreu aquela experiência e não evoluiu. Muitas vezes a gente culpou o outro, não olhou os nossos erros, não olhou onde a gente poderia ter sido melhor, ou não olhou em que padrão de relacionamento eu estou buscando. Porque às vezes o nosso erro também está aí. Eu não sei que tipo de pessoa eu busco, então eu estou atraindo pessoas. Exatamente. Se eu não sei o que eu quero, né? Só sei que eu quero alguém, que eu quero algo, né? Que eu me sinto só.
eu vou atrair qualquer coisa. Exatamente. Então é importante saber qual o tipo de relacionamento que eu quero atrair para minha vida, o que eu tenho que fazer dentro desse relacionamento e o que eu tenho que receber dentro desse relacionamento. Porque muitas vezes a pessoa não percebe e aí ela encontra uma nova pessoa e ela fala, agora vai ser tudo diferente. E não é. Ela vive um relacionamento muito similar, com o mesmo padrão do outro relacionamento que ela viveu. Às vezes ela até busca um padrão inconsciente da característica daquela pessoa. Então é importante perceber esse padrão. Esse padrão pode ter vindo de relacionamentos anteriores, pode ser um padrão familiar, né? Então, de repente, eu tive um problema com meu pai, uma dor com o meu pai, eu ainda estou atraindo homens que me façam sentir dor de alguma forma, mesma coisa dos homens com as mulheres, né? Então, eu tive uma mãe que me abandonou, que foi negligente na minha infância, e agora eu estou atraindo mulheres que também me abandonam, né? Que me deixam de lado. Então, essas dores, elas podem muitas vezes ter vindo da infância, podem ter vindo de memórias intrauterinas também. Então, eu vivo relacionamentos muito turbulentos, de briga, porque na minha gestação, muitas vezes, meus pais brigavam muito, então eu ainda replico esse padrão na minha vida. O bebê, ele sente tudo ali dentro da barriga da mãe. Então é importante a gente entender esse padrão, buscar o entendimento, a cura e o terceiro passo, colocar em prática. Então, por isso que é importante você sempre fazer esse balanço e nunca se colocar no papel de vítima, porque dentro de um relacionamento há duas pessoas. Então, eu entreguei aquilo, eu faço um balanço do que eu entreguei. Tá tudo bem com o que eu entreguei? Eu acho que eu entreguei tudo, então é o do outro. A falta de caráter ou a falha é do outro, eu devolvo para ele e sigo em paz. Eu sei que não é fácil, a gente falar aqui é muito simples, só quem viveu uma dor, experienciou um trauma, foi demitido de forma injusta. Quantas pessoas não ficam a vida inteira se deparando com situações de injustiça? Nossa, às vezes a pessoa vivencia isso a vida toda, né? Mas também tem uma coisa, então é sinal que ela não aprendeu algo em relação ao assunto, né? Exatamente. Será que, de fato, ela foi injustiçada? Pois é. Será que ela não soube lidar com aquela situação? Porque, na verdade, o que a gente acha justo, de repente, está numa balança descompensada, né? Então, nós precisamos saber lidar com as nossas dores. E quando eu falo saber lidar, não é fingir que está tudo bem, e sim buscar uma terapia, buscar uma ajuda, né? Ajudar a dissolver essa energia. A gente fala muito dentro, né, das terapias holísticas da importância da elevação energética. Então, se eu tenho aquela dor, aquele trauma, se eu tenho aquela raiva, se eu tenho aquela sensação ainda da traição, eu vou reverberar isso e vou atrair mais situações dessa na minha vida. Ou, como nós falamos, uma pessoa que também passou por tudo isso, muitas vezes, e que não está pronta para, né, se entregar novamente, se abrir novamente. Então, essas duas pessoas feridas muitas vezes vão se machucar. Poucas vezes são pessoas que feridas vão se ajudar e vão se levantar, porque as duas estão vibrando um padrão de muita dor. Então, nós precisamos olhar para dentro, né? Para a gente buscar se curar, se fortalecer, para poder atrair o melhor. Porque se eu simplesmente quiser apenas atrair, né, uma situação, ter alguém, né, uma companhia, uma vez que eu não estou saudável, as chances de atrair pessoas também com problemas ou que me causem problemas é muito grande. É muito grande. E é o que a gente mais ouve, né, Edu? As pessoas vêm tirar o oráculo. Ai, quando que eu vou conhecer alguém? Ou não dá para adiantar isso? E muitas vezes não dá, porque você precisa passar pelos seus processos internos emocionais. Senão você vai atrair mais dor. Então, às vezes você vai precisar ficar um tempo sozinha. Às vezes você vai precisar passar por cima das suas feridas. Às vezes você vai precisar lidar com o amor próprio, de não necessariamente precisar de alguém ali, né, para estar com você a todo momento, para que você se recupere, se regenere, para que você também não machuque outras pessoas, porque às vezes você é a pessoa que está ferindo o outro. Sim. Você é a pessoa que está machucando o outro. Então, esse processo de autoanálise, né, do autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente consiga entender o padrão. Primeiro de tudo, o que eu estou repetindo? Não consigo parar no emprego, então vamos lá. Vamos olhar desde quando isso aconteceu. Faz 2 anos que eu não estou parando no emprego. Por quê? Será que lá atrás desses 2 anos, onde eu estava, me traumatizou aquele trabalho? Eu achei que eu fui injustiçada? Eu fui mandada embora? Eu tive um estresse psicológico muito grande ali? Então eu já identifiquei onde a minha energia pode estar presa.
onde eu não aprendi a lidar com essa situação. Então eu vou olhar para essa situação, tratar essa situação para que eu possa aprender a lidar com ela, para que ela possa se diluir e eu poder ir para outra, né, a próxima fase do videogame, para que eu possa aprender essa lição e ir para a próxima fase. E novos desafios, não ficar preso ali, né, numa coisa que você não consegue sair daquilo, né? É incômodo e vai minando as forças, né? Porque chega uma hora você vai desanimando, você vai desacreditando, você vai deixando de ser otimista em relação à vida, né? Você vai se entregando, né? Você vai se entregando. Tem uma carta nessa versão do baralho cigano que é um labirinto, e que é uma carta que sai muito nessas situações, porque é exatamente essa analogia. Você anda e sente que você não saiu do mesmo ponto. Sim. Não importa o quanto você se esforce num trabalho, ou quanto você se doe num relacionamento, ou quanto você seja fiel numa amizade, você fala, caramba, parece que nada do que eu me esforço muda a minha realidade, né? Parece que nada... Então, tem uma lição aí que você tem que aprender a lidar com ela. Toma cuidado para não ficar andando em círculo, que você vai perdendo energia, seu nível de insatisfação ele vai ficando lá em cima, né? E aí você não consegue sair disso, né? E vai atraindo mais problemas. E nós falamos de trabalho e falamos também de amor, mas isso pode acontecer nos vários âmbitos da vida, né? De a gente ficar preso, né? Nessas circunstâncias Na saúde, repetitivas. por exemplo, também, né? Então, eu tive uma doença, eu me curei dessa doença, eu não tenho mais. De repente ela volta, Edu. Qual é a psicossomatização dessa doença? O que eu engoli? O que eu não curei? O que eu não tratei? Nós sabemos que as doenças, elas se manifestam por último no corpo físico. Então, qual foi a emoção que eu engoli e não aprendi a lidar? Qual foi a energia que eu não aprendi a lidar ou eu não entendi para que veio esse ensinamento na minha vida? Muitas vezes a gente até entende que tem um ensinamento ali, mas a gente se nega a aprender, porque a gente é muito cabeça dura. Isso é com todo mundo. Nós somos muito cabeça dura. Então essa lição vem e se repete de novo. Então eu venho com esse problema de saúde novamente. E poxa, eu já tinha me curado, por que ele voltou? Tem alguma lição ali que eu não aprendi. Tá vendo, gente? Então, não necessariamente você tem que ficar passando por isso, né? Cair naquela coisa da aceitação. Eu vou aceitar que eu vou ser infeliz no amor, porque essa é a minha realidade. Então, se é para as coisas serem assim, ok. Não é cair, né, no conformismo, nessa aceitação, mas é você buscar se trabalhar, entender o que você precisa modificar. E aí, nisso também uma consulta oracular, um processo terapêutico pode ajudar muito, né, cada um. Claro, todos os oráculos são ferramentas de autoconhecimento, né? As lâminas, elas espelham o nosso inconsciente, elas espelham a nossa energia, então muitas vezes elas vão apontar um processo terapêutico que você falou com um profissional que vai te ajudar, né, a ter esse encontro. É muito interessante o que você falou até da parte kármica, né? Então quem trabalha com terapias reencarnacionistas pode encontrar de repente algum padrão que tem a ver com as suas vivências passadas, com as suas experiências passadas. Eu sempre gosto de falar muito do conceito budista, né? Porque os budistas falam muito da roda de Sansara, que é essa roda de repetição, na qual nós encarnamos, reencarnamos sem parar. E nós só vamos evoluir quando a gente chegar no processo do Nirvana. E o Nirvana, que é a iluminação, ele quer dizer o desprendimento de todo o sofrimento. Então, se eu estou sofrendo por uma situação, provavelmente eu vou ficar nessa situação o resto da vida ou o resto das minhas existências tentando resolver isso. Então, se eu não parar para olhar essa situação, ela vai continuar se repetindo, né? Então, o nosso futuro, ele vai ser construído muitas vezes de coisas que aconteceram lá no passado e que eu não estou olhando. Tá vendo, gente? Então vamos prestar atenção aí, né? Se as coisas estão se repetindo, é sinal que eu não aprendi a lição e eu preciso olhar para isso com mais cautela e atenção, tá? A Caroline pode ajudar você porque ela também atende pessoas diariamente, né, Carol? Sim. A colocar um olhar nisso, porque também tem uma coisa, às vezes a pessoa fala, ok, então eu aceito que eu preciso aprender algo em torno do assunto, quero aprender, quero mudar, quero melhorar, mas eu não sei o que de repente eu preciso aprender, né?
dentro desse contexto, né? Qual é o aprendizado? Daí também os atendimentos podem ajudar, né? Claro, e daí você pode, né, ter uma infinidade de atendimentos como os oráculos que podem trazer se é uma questão do passado, se é uma questão da sua infância, se é uma questão familiar. Muitas vezes nós repetimos também ciclos e situações que são da nossa própria ancestralidade, que são da nossa própria família. Então, de repente, a minha mãe ou meu pai tiveram um casamento difícil e eu também estou replicando esses ciclos. Então, através dos oráculos, através da apometria, através dos registros acádicos, a gente consegue identificar esses padrões, da onde ele veio, e a tomada de consciência que é o principal. Porque a partir do momento que você toma consciência e olha, daí você tem que colocar em prática para começar a movimentar e transformar aquela energia que está ali parada. Muito bom. Pessoal, já já Caroline vai atender você aqui com o baralho cigano, viu? Ela já está com as cartas aqui em mãos, preparadinha para atendê-los. Pode ir mandando sua pergunta para a gente pelo WhatsApp, tá? Que já já a gente vai te atender, ó. Tá aqui o número na tela, manda o nome completo, manda a data de nascimento, manda a pergunta objetiva pelo 11 96271 0106. Mas antes eu tenho um recadinho para você da editora Pensamento, que tá com uma obra lindíssima, que reúne o conhecimento dos cristais e dos óleos essenciais para tratar diversas questões. Você sabia que esse é um tratamento poderoso? Quando você utiliza um cristal em conjunto com óleo essencial, aí você vai sentindo o cheirinho daquele óleo, né, que vai trabalhando lá no hipocampo, no seu cérebro, e vai utilizando também aquele cristal, captando as energias que ele oferece. E aí eu vou te dizer que nessa obra da Pensamento, além do livro explicando sobre os óleos e sobre os cristais, também vem com 42 cartas. Em cada cartinha tem o cristal e tem o aroma que vão te ajudar, com uma afirmação positiva a ser repetida enquanto você sente o cheirinho do óleo essencial. Dá uma olhada. Olha que demais, né? O livro tá lindo e as cartas também, né? De uma qualidade incrível. Gente, para você adquirir o seu é pelo telefone 20669000, código 11, número 20669000, ou pelo site grupopensamento.com.br. É a editora Pensamento contribuindo com a transformação do mundo desde 1907. Valeu, Pensamento! E agora a gente volta, né, com os atendimentos. Caroline Barçalobre vai atender você com o baralho cigano. Tá pronta, Carol? Tô pronta. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui para ela na tela. Vamos ver, quem nos mandou foi a Nara Daniele Fernandes Silva, do dia 25 de janeiro de 98. Venho por meio desta pedir alguma orientação em uma decisão pela pessoa que estou me relacionando. Devo insistir nesse relacionamento? Vamos ver, Nara. Daniele Fernandes Silva, 25 de 1 de 98. Vamos Isso ver, aí. Nara. Concentra na pessoa, Nara. Bom, Nara, vamos lá, minha amiga. Aqui eu vejo que é um relacionamento que pode ter muitos obstáculos e muitas dificuldades.
tá? Então eu vejo que vocês podem ter vários problemas dentro desse relacionamento. Eu vejo que podem ter obstáculos difíceis, dificuldades. Então é aquele tipo de relacionamento que você sente que você tem que fazer muito esforço ou que tem muitas pedras ali no caminho, sabe? Que você tá se sacrificando muito, que você tá colocando muita energia e parece que muitas vezes o relacionamento ele tá truncado, sabe? Ele tá travando, ele não tem uma fluidez, ele não tem uma leveza. E aqui depois nós vamos ver a carta do cachorro. Então o cachorro por si só, ele representa fidelidade, lealdade, ele é uma carta muito positiva. Só que aqui junto com os trevos, né, de forma negativa, falando desses obstáculos, falando desses problemas, sabe, falando dessa dificuldade, nós também temos a carta da raposa. Então aqui pode significar um relacionamento que você não se sinta tão à vontade assim com a pessoa, ou sinta que tenha problemas de confiança, sabe? Que você não se sinta 100% confiante nele, na fidelidade dele, na parceria. Então eu vejo que é uma parceria com obstáculos, uma parceria com problemas, uma parceria onde você pode acabar se decepcionando em colocar, em depositar a sua confiança ali nessa pessoa. Então pode ser um relacionamento que você se sinta cansada e com muitas travas. Então, para você ser feliz aqui, minha amiga, você vai precisar depositar muita energia. E eu vejo você se desgastando com toda a energia que você deposita aqui. Então, dado o aconselhamento para você, viu, minha linda? Boa sorte em tudo e obrigado pela participação. Você que está assistindo, pode ir mandando aí no WhatsApp que já já a Carol te atende, viu? Vamos aqui ver outra pessoa. Luana Lopes de Almeida, do dia 21 de fevereiro de 90. Preciso saber se o meu trabalho vai prosperar. Tá muito complicado. Vamos ver, Lu. Lopes de Almeida. 21/2. Bom, Luana, vamos lá. Bom, minha amiga, a gente vê que as coisas estão um pouco travadas, né? O movimento pode estar um pouco lento, você pode estar sentindo um peso muito grande, pode estar sentindo às vezes um pouco sufocada, sentindo que as coisas estão lentas, sentindo que as coisas estão um pouco estagnadas, mas eu vejo que é uma fase, né? Então a gente vê a carta da árvore aqui e a carta da árvore ela mostra que existe um plantio muito grande, mas que pode existir uma colheita. Então eu vejo que essa estagnação ela é temporária, então ainda há prosperidade e você ainda pode ter colheita. Então talvez você esteja numa fase onde você sente que você está plantando muito e ainda não está tendo resultado, que você está dando tudo de si ali, mas ainda não colheu esses frutos. Mas a carta da árvore ela tem uma temporalidade para algo acontecer, né? Imagina que realmente de fato você está plantando algo na sua vida, então você não vai colher naquele mesmo momento, vai demorar um tempo até aquele fruto ficar bom para que ele possa ser colhido. Então por mais que, né, as coisas estejam um pouco estagnadas, estejam um pouco travadas, eu vejo que é uma fase e que ainda vai ter uma colheita do seu trabalho. De alguma forma você ainda vai colher bons frutos do seu trabalho, né, e ainda pode ter prosperidade nele. Então se eu tiver um conselho para te dar não desista. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos onde você vai achar que as coisas não vão sair do lugar, mas é uma fase que vai passar e ainda vai vir uma colheita para você. Oh, coisa boa, Lu. Então fica positiva, otimista, né? Só uma fase e vai passar, né? Isso aí. Bom, vamos atender outra pessoa. 11 9 6271 0106 é o nosso WhatsApp. Agora é a vez da Solange. Solange de Souza Vasconcelos é do dia 10 de dezembro de 70. Nos últimos 3 anos, não consegui estabilizar em nenhum trabalho que arrumei. Vamos ver, Sol, se vai ter uma mudança, né? Alguma melhoria e qual é o conselho para você, né? De repente, por que isso está acontecendo, né? O que você tem que aprender? É bem o nosso tema de hoje, hein? É bem o nosso tema, Sol está no nosso tema hoje. Vamos lá.
Vamos lá, Sol. Bom, aqui primeiro a carta das pontes, né? As pontes, elas nos conectam a algo, elas nos conectam a algum lugar, né? E a analogia muito boa que eu gosto de fazer da carta das pontes é que você tá vendo que em cima da ponte geralmente tem um abismo, tem um rio, tem uma emoção, tem algo que ficou para trás. Então eu quero que você faça essa reflexão, principalmente com as pessoas que você trabalhou ali, porque nós temos a carta do cachorro, né? Então o cachorro, ele significa as amizades, as pessoas do nosso convívio, pessoas que talvez a gente confiava, né? E talvez as oportunidades que não foram te dadas nesse trabalho. Então ela falou que há 3 anos, mais ou menos, né? Ela não consegue parar em nenhum trabalho. Eu quero que você observe se você se magoou com alguém lá no passado, nesses 3 anos atrás. Você teve alguma situação que você ficou magoada com os colegas de trabalho, ou com as pessoas que trabalhavam ali? Alguma oportunidade que você achou que deveria ter sido dada para você e não foi, né? Ou se você se sentiu desvalorizada em alguma oportunidade, porque a gente vê muito claro que tem um obstáculo lá atrás. Tem algo que ainda te conecta com essa energia que você não soube absorver muito bem. Tem alguma emoção, tem algum vazio que ficou aí relacionado a alguma oportunidade que não te deram, né? Ou talvez não tenham dado a oportunidade para você se sobressair, para você mostrar o seu trabalho, né? E as pessoas que trabalhavam ali. Então veio muito disso aqui. Então, voltando ao tema de hoje, né, do que nós estávamos falando, pode ser que você esteja replicando trabalhos que as pessoas não estão sabendo olhar e valorizar o seu trabalho, né? Ou alguma lição que você não está sabendo se colocar e ser valorizada. Também a gente pode entrar nesse quesito. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem nos valorizar quando a gente não sabe impor o nosso valor. Então, eu quero que você reflita sobre 2 coisas. Qual foi a mágoa que você saiu desse trabalho? O que foi que trouxe, né, para transmutar essa energia? E principalmente daqui para frente, nos próximos trabalhos, eu quero que você entenda o seu valor e que você saiba expressar ele e colocar ele, porque todos nós temos os nossos valores. Então que você saiba ser não só valorizada pelo aquilo que você está fazendo, pelo seu trabalho, mas principalmente que você saiba deixar explícito para as pessoas o quanto você merece uma promoção, o quanto você merece a sua oportunidade, o quanto você merece ser reconhecida e o quanto você merece que as pessoas apostem em você. Isso aí, coisa boa. Dada a recomendação, vamos tirar mais uma consultinha aqui? Vamos pegar mais uma pergunta? Vamos ver, pode soltar na tela pra gente. Olá, tudo bem? Gostaria de saber se vou vencer na justiça. Rodrigo Silva, do dia 21 de fevereiro de 85. Obrigado. Rodrigo, pensa na questão aí, na causa que você tem na justiça, para a gente poder entrar na energia aqui, que a Carol vai se concentrar em você, tá? Vamos ver. Vamos lá, Rodrigo. Tá muito favorável para você ganhar essa causa na justiça, tá? Só que tem uma coisinha aqui, uma combinação específica que eu quero que você tome muito cuidado. Eu não sei exatamente, né, qual é esse processo, mas, por exemplo, vamos supor que tenha 2 partes ali e que algo possa ser utilizado contra você ou ao seu desfavor nas suas redes sociais, que é uma combinação muito clara que eu tenho aqui. Então, se você puder se reservar mais, ou se você puder observar aquilo que você está postando, que pode ser utilizado como prova ou como algo que pode te prejudicar, então cuidado, tá? Você pode se reservar um pouco mais, se isolar um pouco mais, sabe? Aqui a torre, ela tá representando muito essa necessidade de talvez você não se expor tanto, sabe? De você tomar cuidado com aquilo que você tá postando, de você tomar muito cuidado com aquilo que pode ser utilizado como prova contra você. Então, por exemplo, algo que você poste, algo que você converse, cuidado com as suas palavras quando você for se comunicar. Olha a carta da carta. Então, conversas que podem te prejudicar ou provas que possam te prejudicar, no geral tá bem favorável para você, mas cuidado com aquilo que você está se expondo demais, porque isso pode ir a teu desfavor. Apesar de a gente ver aqui
que as cartas estão positivas para você, pode ter alguma questão aqui que pode te prejudicar e você pode acabar ganhando, mas ter um obstáculo ou não ganhando da forma que você queria ou até tendo uma perda de alguma coisa no meio do ganho desse processo. Ok, abraço, Rodrigo. Vamos atender mais um? Bora lá, aproveitar aqui nosso tempo. Ana Maria Gonçalves, do dia 21 de agosto de 53. Conseguirei vender meu apartamento em Osasco? Vamos ver, Aninha. Pensa aí no AP. Boa sorte. Vender, né? Que ela quer, Edu? Vender o apartamento dela de Osasco. Isso. Vamos lá, Ana. Olha, eu recomendaria que você fizesse uma limpeza energética nesse apartamento seu de Osasco. Por quê? Aqui a gente vê que algumas pessoas podem se interessar pelo seu apartamento, só que não necessariamente elas vão conseguir fechar o contrato, porque tem alguma energia ali que tá nebulosa, não tá 100%. Então muitas pessoas vão te contatar, vão se interessar, vão querer ver esse apartamento, mas você às vezes não vai entender porque que não tá fechando a venda. Então você precisa limpar um pouco a energia ali desse apartamento. Você pode fazer uma defumação lá dentro, você pode fazer uma limpeza com anil, enfim, você pode, né, de alguma forma, de repente procurar alguma terapia, uma mesa radiônica, alguma forma de limpar ali, ou você mesma pode fazer, se conectar com alguma energia, né, fazer alguma oração que você sinta, por exemplo, a oração de Arcanjo Miguel, mas precisa dar uma limpada nessa energia, porque eu vejo as pessoas se interessando, chegando até você, mas de repente sumindo, indo embora. Então, de repente, se você fizer uma oração forte ali, dá uma limpada nessa energia que está um pouco carregada e um pouco nebulosa, eu vejo que pode acontecer. Eu vejo que esse apartamento, ele tá com alguma energia carregada que tá impedindo as pessoas de finalizarem os contratos. Então, você vai perceber esse movimento que eu tô te falando, das pessoas se interessando, te procurando, às vezes visitando o apartamento, mas quando elas visitam o apartamento não quer dizer que ele tá feio ou que ele não é um apartamento bom, mas as pessoas podem se sentir que elas se afastaram, que elas foram embora, que elas não finalizaram. Então, precisa dar essa limpadinha para que ele seja vendido. Dada a recomendação, hein? Você também pode procurar a Carol, né, para pegar mais detalhes, viu? Vocês que passaram aqui no programa, né, que mandaram a pergunta, quer aprofundar em algo, ou você que está assistindo, mas que não foi respondido hoje, é só entrar em contato com ela. Tem um WhatsApp para isso. Código 11, número 998587637. Então, repetindo, 11 998587637 é o WhatsApp para você poder agendar o seu atendimento. Carol trabalha com baralho cigano, com registros akáshicos, vidas passadas, tudo isso, né, Cá? Tudo isso, tarô, radiestesia, limpezas energéticas, limpezas espirituais. Tem uma gama de possibilidades. Uma gama de possibilidades. O importante é você se cuidar e ficar bem e sair do padrão repetitivo, né? Que foi a nossa mensagem aqui de hoje, né? No programa de hoje falamos sobre isso. Vamos sair, deixar esse padrão para trás, que a gente veio para cá para ser feliz também, não é só para padecer não, hein? É para a gente aprender, evoluir, né? E poder celebrar a vida, avançar, progredir, né, Carol? Com certeza, né, Edu? Eu acredito muito que a nossa vida só faz sentido quando a gente realmente vive ela de forma plena, feliz e leve. Então, enquanto a gente ainda tem esses bloqueios, essas repetições, é algo que puxa muito a gente para baixo, como você disse, acaba negativando. Então, vamos se livrar desses bloqueios. E vamos seguir a Carol também no Instagram, gente, que é o @Cabala Holística, tá? Cabala com K Holística. Segue lá. Obrigado, Carol, Obrigada, pela vinda. Amei. Gente, obrigado a você pela companhia nessa sexta-feira também de feriadão, né? Dia sagrado aí para muitas pessoas, muitas religiosidades, né? Que veem aí esse como um dia santo, né? Sexta-feira Santa. Então que você possa ter um dia de paz ao lado dos seus, né? E um excelente final de semana para você. A gente se vê segunda que vem
Novamente aqui, né, estarei a partir das 10h30. Bênçãos brilhantes, até lá. Tchau, tchau.